De abrir sua Bíblia comigo, lá em Marcos. Irmãos, eu não sei quem está sentindo isso, mas esse tempo de ativação em Marcos está sendo incrível. Quem está achando? Está sendo maravilhoso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de tanta fé. Quem está sentindo mais, com a sua fé mais fortalecida? Não é assim, Túlio? Cada capítulo que a gente lê, a gente vai vendo sobre fé e a gente vai ficando assim, uau, a gente também pode viver isso. Então eu quero convidar você a continuar. Nós estamos hoje no 13º dia e eu sei que ainda tem 3 dias para Deus fazer maravilhas. Você crê nisso? Eu creio. E hoje eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração em Marcos. E é sobre o ambiente do milagre. Quem quer milagre? Eu preciso de um milagre. Você também precisa? Então eu quero falar hoje sobre o ambiente do milagre. Como é que o milagre acontece? Como é que a gente pode preparar o ambiente para que o milagre venha? O que é a nossa parte? Qual que é a parte de Deus? Porque a Bíblia vai falar sobre tudo isso. E se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso 21 até o 42... você vai ver mais um milagre. Se você pensar comigo, em todo o livro, o tempo inteiro, nós vemos Jesus encontrando alguém e realizando algo extraordinário na vida deles. Eu não sei se você sabe, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Você sabe disso? Não foi Mateus, não foi Lucas, foi Marcos. E foi a partir do Evangelho de Marcos que os demais autores escreveram os seus livros. Eles tiveram Marcos como fonte e um outro documento que a gente conhece como fonte que eles usaram para escrever os demais evangelhos. Então eu fico imaginando Marcos, aquele discípulo que andou com os discípulos de Jesus, que presenciou milagres. Então ele tinha toda a autoridade para falar sobre o que ele tinha visto. Sobre milagres que eram muito próximos a ele, irmãos. E quão tremendo é andar com gente que já viveu um milagre. Porque quando essa pessoa conta para a gente do milagre, a nossa fé é encorajada, a gente se sente fortalecido. Não é? Cada vez que eu vejo uma irmã com problema de gestação, eu falo assim, calma que vai dar tudo certo. Eu já tive 2 problemas de gestação e Deus fez um milagre. Então a pessoa fala assim, uau, mas aconteceu com você? Aconteceu, então Deus pode. Quando eu vejo alguém com Covid, eu falo, meu irmão, se o meu pai com Covid sobreviveu, imagina você, não é? Então eu creio nisso. Quando a gente vê um milagre acontecendo, a gente pode encorajar o outro. E eu quero liberar nessa noite um ambiente de milagres acontecendo sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família, sobre a sua família. Um ambiente de extraordinários. Eu sei, irmãos, que a gente tem que ser grato pelo natural, mas a gente também tem um reino espiritual que se move acima de nós e que é tão real e é tão poderoso para trazer à existência coisas que nós não acreditamos que podem ser possíveis. Então eu creio que ainda dá tempo da gente provar dos milagres do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que quando Jesus, tendo voltado de barco para o outro lado, ele já vinha de um milagre. Vocês lembram? Todo mundo leu Marcos. Ele vinha de um milagre de um homem que era possesso de demônios, um homem totalmente aprisionado. E diz a Bíblia que Jesus restabeleceu aquele homem. E eu acho incrível porque aquele homem chega para Jesus e fala assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ir contigo para onde o Senhor for. E aí Jesus fala com ele, não. Olha o verso de número 19. Volta para sua casa. Uau. Vai para a sua casa. Vai para os seus parentes. E conta para eles tudo que o Senhor fez com você. E como Ele teve compaixão de você. Irmãos, eu penso que o grande milagre que Jesus fez na vida daquele homem, na vida do endemoniado de Gesareno, o gadareno em outras versões, ele foi um milagre extraordinário, mas eu fiquei imaginando em casa o milagre maior que aconteceria dentro da casa do endemoniado, que tinha sido liberto. Porque para Jesus não deixar ele ir com ele e mandar ele ir para dentro de casa, para os parentes, é porque Deus ia fazer uma obra extraordinária. Eu quero declarar
que Deus vai fazer uma obra extraordinária no meio da nossa parentela. Aleluia. E aí Jesus vem daquele mover todo, e ele sobe no barco, e ele desce do barco, e ele vê a multidão. Verso de número 23. E quando ele desce do barco para o outro lado, ele se reúne em volta, reúne em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo a Jesus, prostrou-se aos pés dele e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Quando ela ouviu a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que ela estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído um poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Por que você incomoda ainda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. E chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. E ao entrar, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e levou consigo apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava, e tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar? Pai querido, nós queremos apresentar o nosso coração. Como disse aquele homem para o Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Nessa noite a nossa oração é essa: aumenta-nos a fé. Porque nós conhecemos e temos caminhado com um Deus de milagres. E nós não queremos nada menos daquilo que o Senhor tem para oferecer para nós, que são as tuas maravilhas. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que tudo tu podes. Mas como disse aquele leproso: se tu quiseres, se tu quiseres. Nós nos submetemos ao teu querer e reconhecemos o teu poder e fazemos, ó Deus, lembrado quem tu és, um Deus que faz maravilhas. Por isso, Senhor, fala conosco em nome de Jesus.
Querida, eu quero falar sobre o ambiente de milagre. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, maravilhada, porque o ambiente de milagre é o lugar onde a opinião dos outros não tem importância para nós. Diga para você, o ambiente de milagre é o lugar onde a opinião dos outros não tem importância para mim. Irmão, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus estava vindo de um milagre e de repente o chefe da sinagoga chega para Jesus. E eu fiquei pensando assim, imagina o chefe da sinagoga, um homem poderoso, um homem com status, um homem conhecido de quem? Dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, um chefe da sinagoga, onde tantas vezes Jesus foi lá pregar. E eles não gostaram do ensino de Jesus. Onde tantas vezes Jesus foi lá para curar a mulher da mão, a mulher encurvada, o homem da mão ressequida, todos dentro da sinagoga. E os homens recriminavam a Jesus. Agora pensa comigo. Quantos amigos de Jairo já tinham conversado com ele sobre aquele Jesus louco, que não respeita o sábado, que entra aqui dizendo que ele é filho de Deus, ungido de Deus, que pega o livro do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu essa palavra acerca de mim. Quantas vezes Jairo participou dessas conversas, mas naquela hora Jairo precisava de um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente precisa de um milagre, a gente prefere abandonar os amigos para ficar com Jesus, porque a gente precisa do milagre. Jairo não levou em conta quem ele era, os amigos que ele tinha, com quem ele convivia. Ele disse: eu preciso de um milagre. Meu querido, você e eu, para conseguirmos um milagre, vamos ter que parar de ouvir os outros, porque muitas vezes os outros nos limitam, mas em Cristo não há limitação, porque Deus tem poder para liberar sobre nós, e nós vamos ao encontro dele, não importa o que digam a nosso respeito. Eu já vi uma vez na Bíblia um homem chamado Nicodemos. Quem já viu esse homem lá? Nicodemos, diferente de Jairo, teve vergonha. Jairo publicamente foi procurar Jesus, mas Nicodemos não. Diz a Bíblia que Nicodemos ia procurar Jesus de noite. Por quê? Porque Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos era conhecido na sinagoga. Ele era um homem muito respeitado. O que diriam de Nicodemos se encontrasse com Jesus de dia publicamente? Como que a imagem de Nicodemos ficaria? Mas Jairo não pensou nisso, porque o milagre nos leva para perto de Jesus. O desejo do milagre tem que nos levar para perto de Jesus. Não importa o que as pessoas vão pensar. Se você é doutor, se você é médico, professor, se você é dona de casa, se você é padeiro, se você é enfermeira, não importa, você não leva em conta nada disso. Você quer o seu milagre. Então que os outros falem, porque o que te importa é obter de Jesus aquilo que Ele pode te dar. Amém? Esse é o primeiro passo para promover um ambiente de milagres. A segunda coisa, o ambiente de milagres é o lugar onde o nosso olhar se volta apenas para Jesus. Olha o verso 22. A Bíblia diz assim: tendo Jesus voltado do barco, 22, então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo a Jesus, prostrou-se. Irmãos, quando Jairo chegou diante da multidão, ele não chegou primeiro diante de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Havia uma multidão, verso de número 24, finalzinho, que seguia Jesus, apertando Jesus de todos os lados. Irmãos, eu imagino comigo, a menina de Jairo tinha 12 anos. Pelo visto, ela era filha única, porque a Bíblia não fala de outros parentes. Fala de uma mulher, de uma filha e de Jairo. O desespero daquele homem ao pensar na possibilidade de perder uma filha era tão grande que quando ele olhou a multidão, ele se esqueceu da posição dele, mas se esqueceu também da dificuldade.
Ele começou a abrir caminho no meio da multidão. E ele começou a olhar só para Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu preciso encontrar com Ele. Se eu chegar perto dele, eu vou conseguir o meu milagre. E ele foi afastando a multidão. E ele chega perto de Jesus. E quando eu li esse texto, eu compartilhava com a Maia. Me veio muito forte o coração aquele texto de Josafá. Lá em 2 Crônicas 20. Quando Josafá diz assim: Senhor, olha, os reis vêm contra nós, os inimigos se levantaram e nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, o ambiente do milagre é aquele ambiente que a gente não olha para mais ninguém. A gente não olha para os irmãos da igreja, a gente não olha para outras pessoas de fé, a gente olha para Jesus. E a gente fala: Jesus, se eu te encontrar, se eu chegar perto do Senhor, se eu afastar o que me impede, que é a multidão, eu vou alcançar o meu milagre. Meu irmão, olhe para Jesus. Ele nos enche de fé porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se a gente olhar para Ele, Ele vai nos abençoar com o milagre que nós precisamos. O problema é que quando a gente não sabe o que fazer, a gente olha para todos os lados. Sabe, eu lia uma história que dizia o seguinte: quando a gente cai num buraco, sabe, alguém já caiu num buraco aqui? É horrível, irmãos. A gente, quando cai num fosso, não tem outro lugar para a gente olhar. O único lugar do qual pode vir salvação é o alto. Quando as coisas estão mais difíceis na nossa vida, se a gente olhar para o buraco, a gente vai se sentir deprimido. A gente vai se sentir sufocado, angustiado. Mas se a gente olhar para o alto, a gente tem o nosso coração cheio de esperança, que do alto pode vir o socorro. A gente precisa aprender esse segredo, irmãos, de elevar os olhos para o monte. Parar de olhar para um monte de complicação, para um monte de circunstância adversa, para um monte de porta fechada, para um monte de resposta que não vem. Eu dizia uma vez, conversava com um amigo meu, nosso amigo, né, um casal amigo nosso, e ele dizia assim, ele me chama de Tá, ele dizia: Tá, eu já entreguei currículo em todos os lugares que você imaginar, até para varrer rua, entregar pizza, e ele tem um currículo excelente de tudo que você imaginar. E a porta não abria, irmãos. E a gente via os anos passando, não é, amor? E a gente dizia: Deus, só o Senhor para fazer um milagre. Irmãos, e um dia a gente conversando com ele, ele disse assim: foram 2 anos de desemprego. E foram os 2 anos que eu mais obtive milagres da parte de Deus. Foram anos que os meus filhos estudaram em escola particular. Foram anos que os meus móveis foram reformados. Foram anos que a gente mudou de casa. Irmão, só quem faz isso é Deus. Mas quando a gente olha para o alto, mesmo sem saber o que fazer, Deus libera milagres sobre a nossa vida. Olhe para Jesus. Não importa se você vê tudo fechado, tudo quebrado, tudo sem perspectiva. Se você olhar para Ele, você está preparando o ambiente do milagre. Então olhe para Jesus. E a Bíblia continua dizendo que o ambiente do milagre é um lugar de humildade. Olha o verso 22. Jairo, vendo a Jesus, prostrou-se aos pés dele. Irmãos, eu fico imaginando quão humilhante era para o chefe da sinagoga chegar diante daquele que todos criticavam e se ajoelhar publicamente em frente a uma multidão e se lançar aos pés do mestre. Irmãos, o ambiente do milagre é preparado por corações humildes. O ambiente do milagre é preparado por pessoas que reconhecem a sua limitação, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua dependência, que reconhecem que os recursos acabaram. Irmão, Jairo era rico, um homem de posses, mas os recursos dele não foram suficientes para salvar a filha. Sabe, era como se Jairo estivesse dizendo: olha, Jesus, eu sou tudo isso, mas diante do Senhor eu reconheço que eu não sou nada, e para obter o meu milagre eu me humilho na tua presença. Irmãos, quem se humilha prepara o ambiente do milagre. O ambiente do milagre acontece primeiro dentro de nós. O sentimento de atrair o milagre é uma obra que Deus começa dentro de nós. Depois que Deus começa a obra dentro de nós, Ele envia fora de nós o que a gente espera, mas primeiro é dentro. É dentro olhando para Ele.
é dentro se humilhando, é dentro reconhecendo que eu preciso dele, que eu não vou me importar com os outros, é tudo aqui dentro. É o primeiro milagre que Jesus faz, é dentro de nós. E Jairo se humilhou, e a Bíblia diz que além disso, o ambiente do milagre, irmãos, é um ambiente de súplica, é um ambiente de persistência, é um ambiente de fé. Olha o que a Bíblia diz. Então ele se prostra, no verso de número 22, o final, ele se prostra aos pés de Jesus e lhe pede com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. 3 coisas nós encontramos aqui. Primeiro, se você quer viver dentro do ambiente de milagres, você precisa aprender o caminho da súplica. Eu não sei se você sabe, súplica não é oração. Oração é falar com Deus. Suplicar é pedir algo a alguém com rogo. Sabe o que é rogo? É algo assim que você pede com muito respeito, com muita reverência. É um pedido com humildade. Aquele homem chegou para Jesus, mesmo sendo o chefe da sinagoga, e ele não disse: eu ordeno que você vá na minha casa e salve a minha filha. Não. A Bíblia diz que ele pediu a Jesus. Irmãos, a gente precisa saber o nosso lugar diante de quem Deus é. A gente precisa entender que Ele é poderoso e nós não somos. Que Ele é o Todo-Poderoso e nós não temos poder algum. Que Ele é o Deus da nossa vida e nós somos os seus filhos, os seus servos. Que Ele é aquele que manda e nós somos aquele que obedece. Não importava se Jairo era o chefe, diante de Jesus ele era aquele que se prostrava, aquele que pedia. Irmãos, se você quer o seu milagre, não ponha Deus contra a parede. Irmãos, eu fico com medo dessas pessoas que dizem assim: ah, o milagre vai acontecer porque eu determino. Eu fico com medo de pessoas que dizem: Deus, o Senhor tem que cumprir porque a sua palavra diz. Irmãos, você colocar Deus contra a parede. Aquele leproso disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Não é se o Senhor puder, porque poder Deus tem para curar, mas é se Deus quiser, irmãos. E se nós sabemos que Deus não falou que não é para orar, vamos orar. Se nós sabemos que Deus ainda não disse não, vamos orar, até o dia de Deus dizer que não é para orar. Mas nós temos que saber orar. Nós vamos pedir ao Senhor. Nós não vamos determinar nada a Ele. Vamos preparar esse ambiente de milagre, suplicando o favor dEle, suplicando a graça dEle. Jairo continua suplicando, mas olha o que o texto diz. Ele pediu com insistência. Sabe o que é insistência? É qualidade do que é persistente, ou seja, daquele que não desiste nos seus esforços para conseguir o que ele pretende. Irmãos, eu fico maravilhada com gente persistente, porque é muito fácil você orar uma vez, você orar 2, orar 1 ano e depois dizer assim para Deus: ah, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, eu entrego ao Senhor. Irmãos, isso não é persistência, isso não é insistência. A Bíblia diz que aquela viúva bateu na porta do juiz iníquo e bateu, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele homem ficou tão chateado que ele falou assim: eu vou lá julgar a causa dessa mulher, de tanto que ela me pede. Mas o texto diz: se aquele homem que é mau, que é iníquo, atendeu a causa daquela mulher por causa da persistência dela, quanto mais o nosso Deus, que não é esse juiz mau, é um Deus bom. Se nós formos perseverantes e insistirmos em fé, Ele também vai acudir à nossa vida e vai nos dar socorro, livramento, e vai prover o milagre. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos aqueles que não gostam de perseverar, porque nós somos a geração de tudo muito rápido. A gente quer pôr o macarrão no fogo e cozinhar em 3 minutos. Aquele negócio dá câncer, irmão, cuidado. A gente quer tudo rápido. A gente quer parar o carro no drive-thru e quer pegar o lanche muito rápido. A gente não quer cozinhar. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer passar no self-service porque a gente só pega e põe no prato. É prático, é rápido. Dá mais trabalho fazer o suco de fruta. É melhor comprar o de caixinha. A gente é acostumado com isso muito rápido. Só que a gente transferiu isso para uma realidade de fé.
A gente agora é um crente, nós somos uma igreja no mundo inteiro que prefere orar uma vez. Se Deus não responder, a gente para. Por quê? Porque Deus conhece tudo que eu preciso. Ele sabe todas as coisas antes mesmo que eu fale. Então, irmãos, aquela viúva bateu na porta, até que o juiz abriu. Eu quero te declarar nessa noite que Deus vai derramar perseverança sobre o seu coração. Você não vai ser daquelas pessoas inconstantes. Você não vai ser daquelas pessoas que começam a oração e não terminam. Você não vai ser daquelas pessoas que começam algo e não terminam. Você vai fechar ciclos na sua vida. Você vai perseverar. Você vai até o fim. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam sempre. Deus não nos chamou para desistir. E Jairo chegou diante de Jesus e disse: por favor, vai ver minha filha. E eu imagino que quando Jairo chegou, tinha uma multidão tão grande à volta dele. Uns dizendo: me cura de lepra. Outros dizendo: eu não consigo enxergar. Outros dizendo: me cura das minhas pernas, eu não ando. E Jairo continuou no meio da multidão, afastou os discípulos e disse: por favor, Jesus. E aí eu acho que Jesus não ouviu direito, porque a Bíblia diz que ele ficou insistindo. E aí ele pediu de novo: Jesus, a minha filha. Sabe, os meus filhos, quando eram pequenos, eles vinham assim na minha roupa e ficavam, ai, que coisa. Eles ficavam me puxando assim: vem mamãe, ou então assim: vem. Enquanto a gente não fosse, não parava de chamar. Sabe, às vezes a gente precisa ser como uma criança com Jesus. Jesus, eu estou orando hoje. Jesus, eu vou orar amanhã. Sabe, irmãos, a gente tem sonhos às vezes que a gente não realiza porque a gente parou de orar. Isso não vai acontecer, isso não é para mim. Eu conversava com uma jovem há uns tempos atrás. Ela ligou para mim muito desesperada. E no meio da conversa, lá pelas 2 da manhã, ela dizia assim: porque eu já desisti, eu não vou casar nunca na vida. E eu falei assim com ela: desse jeito você não vai casar mesmo não. Primeira pergunta: você tem um sonho de casar? Sim. Eu digo: então você já está dizendo que não vai casar. Mas eu já orei tanto. Eu digo: mas já casou? Não. Então não pare de orar. Irmãos, não é pecado orar para casar, porque Jesus, aliás, Deus, quando criou o homem num ambiente de perfeição plena, no jardim do Éden, onde ele tinha tudo do bom e do melhor, onde, aliás, ele tinha o melhor, que era Deus com ele. Um ambiente perfeito. O que é que faltava para Adão? Nada. Mas Deus achou que faltava. Não foi Adão que pediu a Deus uma mulher. Vai lá para Gênesis e procura isso. Foi Deus que disse para o homem, para o Adão: não é bom não que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora para ele. Você quer ser melhor que Deus? Deus disse que o homem tem que estar com uma mulher, e você quer dizer para Deus que você não quer casar mais porque você já orou e não chegou? Continue orando. Eu disse para essa jovem: continue orando. Mas eu até já perdi a fé. Não perca a fé. Peça com insistência. Você acha que num mundo de não sei quantos milhões de pessoas não tem uma para você? Irmãos, a gente não recebe porque a gente não pede, diz Tiago na carta dele. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas também não recebeis, porque não pedis. A gente precisa pedir, irmão. A gente tem que pedir, a gente tem que orar, a gente tem que bater, a gente tem que buscar. Deus, eu quero uma cura. Já curou? Não, então eu vou orar. Tem uma pessoa que eu digo para essa pessoa todo dia. Fala assim, quando a gente ora, quando eu oro por essa pessoa, fala assim todos os dias: Deus está liberando uma porção de cura diária. É como uma porção que vem como maná. Todo dia tem uma porção de cura sobre a sua vida. Aí se você me perguntar, o diagnóstico continua o mesmo? Continua. O exame já mudou? Não. Mas eu continuo declarando todos os dias, vem como no maná do céu, uma porção de cura diária sobre a sua vida. E não importa o decreto da medicina, eu continuo dizendo: todos os dias vem uma porção de cura diária sobre a sua vida. Ei, meu irmão, tenha fé. Quem tem fé vai ver o milagre extraordinário acontecer na sua família, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nos seus filhos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas a gente quer desistir muito fácil. Jairo não desistiu porque ele estava preparando um ambiente de milagres. E ele disse: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, com insistência. Ele é um tripé. Eu quero dizer para você que é um tripé: súplica,
persistência e fé. Olha o que ele diz no final do verso 23. Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela. Aí vem a fé. Olha a fé de Jairo. Para que ela seja salva e viva. Irmão, Jesus não tinha dito nada para Jairo que ele ia curar a menina. Nada. Mas Jairo se antecipou e disse: Jesus, vem na minha casa, ora pela minha filha, porque quando o Senhor colocar a mão sobre a cabeça dela, ela vai ser salva e ela vai viver. Irmãos, é de pessoas assim que Deus está precisando encontrar. Pessoas que antes de Jesus declarar a palavra de vitória, ela já declarou, porque ela sabe o Deus que ela serve. Jesus, se o Senhor entrar na minha história, na minha vida, tudo vai mudar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A fé não nos torna pessoas cegas à realidade que vivemos. Volte comigo para o verso 23, o finalzinho. Jesus, a minha filhinha está morrendo. O que é que Jairo via na casa dele? Morte. Sabe qual era a realidade de Jairo? Que ele não negou, apesar de ter fé? É que tinha uma enfermidade, um diagnóstico de uma enfermidade, cujo prognóstico seria a morte. A fé não nos torna cegos para a nossa realidade. Mas a fé, meu irmão, nos leva para uma dimensão muito maior do que aquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vemos. Ele via uma menina doente na cama, enferma e morrendo, mas a fé dele dizia: quando Jesus chegar aqui na minha casa e colocar a mão na cabeça da minha filha, ela vai ser salva e ela vai viver, ela vai viver, ela vai viver. Irmãos, você precisa crer. Creia. Você não serve a um Deus fraco, a um Deus pequeno. Sabe, queridos, eu lembro quando eu estava o Dani foi bem prematuro, né? Uns 2 meses prematuro. E eu lembro que a médica chegou para mim e falou assim: olha, fica tranquila. Seu bebê vai chegar, vai sair. Ele vai ter hipoglicemia. Ele não vai respirar. Ele, não foi assim, amor? Ele vai para a incubadora. Ele vai ficar 2 meses no hospital. Mas é para o bem dele, mãe. Fica tranquila. E todos os dias, irmãos, eu ia de manhã e à tarde coletar sangue. Não era assim, amor? Todos os dias. 3 vezes por semana eu ia para BH, para um médico, às 5 da manhã, fazer ultrassom, para ver se ele ainda estava vivo. Até que um dia eu me lembro quando a médica disse assim: olha, vamos fazer um Doppler hoje, porque eu quero ver se passa oxigênio e sangue na vida do seu bebê. E eu lembro que a gente chegou ali e ela olhou para a gente, era uma quarta-feira. E ela olhou para a gente e disse assim: olha, hoje o seu bebê está bem, mas amanhã eu não posso garantir, então nós vamos tirar o seu bebê agora. E eu lembro que o pastor João encostou na parede e falou assim: agora não. E ela disse: por quê? Eu disse: não, porque eu não estou preparada. Não foi assim? Eu não estou preparado. Ela falou: então tá bom, a gente vai tirar o seu bebê amanhã. E eu lembro que eu fui para casa, irmãos, chorando e dizendo: Deus, como é que vai ser? Quando eu estava grávida, no início da gestação, o Senhor me falou: abre Isaías 65, 7, o Senhor disse que eu teria um menino. Aí eu fui ler de novo o versículo, dizia assim: antes de entrares em trabalho de parto, conceberás, darás à luz a um menino. Falei: é mesmo, vai ser antes do trabalho de parto. Mas então o Senhor disse que era um menino e que ele viria. E Deus falou no meu coração: abre em Salmo 22. Na hora que eu abri, irmãos, estava escrito assim: tu me tiraste em segurança do ventre da minha mãe e me trouxeste junto ao seio materno. E eu falei: acabou, né, amor? Ele não vai ficar naquele hospital nem um dia. Irmãos, e ele nasceu. Aquele menino prematurozinho, de 3,680 kg e 53 centímetros. E não ficou na incubadora. E a APGA dele, primeira foi 9, a segunda foi 10. E quando eu saí do domingo do hospital, ele saiu comigo no meu colo. Porque nós servimos a um Deus de milagres. Nós não servimos a um Deus que não cumpre as suas promessas. Mas nós precisamos preparar o ambiente do milagre.
Se a gente ficar chorando, murmurando, reclamando, maldizendo, o milagre não vem. Por que que o milagre veio sobre a vida de Jairo? Porque ele era persistente, porque ele era humilde, porque ele pediu, mas porque ele teve fé. Prepara o ambiente de milagre na sua vida, porque o ambiente de milagre tem uma garantia. Vá comigo para o verso 24. O verso 24 diz assim: e Jesus foi com ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você prepara o ambiente do milagre, tem uma garantia: você não vai ficar sozinho no ambiente de milagre. Jesus vai ficar com você e vai andar com você até que o milagre se estabeleça. Ele vai entrar com você na caminhada e só vai largar você quando o milagre chegar. E ele foi com Jairo. O ambiente do milagre, irmãos, é esse lugar onde Deus garante que Ele estará conosco. Mas o ambiente do milagre é também o lugar onde nós precisamos permanecer, mesmo quando parece estar demorando. Olha que coisa interessante. Jesus finalmente falou para Jairo que ia com ele. Uau, venci a multidão, Jesus vai comigo. No meio do caminho, aparece a tal da mulher do fluxo de sangue. E o desespero de Jairo era imenso, porque a filha dele estava morrendo. Eu amo essas coisas engraçadas que Deus faz, né? Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Quantos anos a mulher do fluxo estava sofrendo? 12. Irmãos, Deus não desperdiça nada. Deus estava criando uma conexão para mostrar para Jairo o poder dele. Jairo, essa mulher tem 12 anos que está sofrendo. Olha o que eu vou fazer na vida dela. A sua menina só tem 12 anos de vida. Deixa eu fazer algo maior na vida da sua filha. E aquela mulher chega no caminho de Jesus e Jairo. E aí a Bíblia diz que no meio da multidão, Jesus sente uma coisa esquisita, sabe? Sei lá, um arrepio, não sei. Né, irmão Edson? O irmão Edson rindo ali. Ele sente uma coisa estranha. E aí ele fala: uau, saiu de mim alguma coisa, um poder, uma virtude. Alguém foi curado. Uma multidão imensa. Os discípulos começam a repreender Jesus. Jesus, como assim? Olha, tem um monte de gente aqui. Como é que o Senhor está querendo dizer que alguém foi curado, saiu o poder do Senhor? Aquela mulher, vencendo todo o preconceito, né, porque ela era impura, reconhece que tinha sido ela. Mas eu não quero falar da mulher. Isso é para uma outra pregação, amém? Eu quero falar de Jairo. Irmãos, a filha dele estava morrendo. Já consegui vencer a multidão. Já consegui insistir com Jesus. Ele já disse que vai comigo e ele parou. Irmãos, Jesus parou no decurso de tempo que era mínimo para salvar a filha de Jairo. Isso faz sentido para você? Porque para mim não faz. Para Jairo não fez. Imagina comigo. Para Jairo já foi difícil ter fé em Jesus, sendo ele um homem religioso, chefe da sinagoga. Para Jairo já foi difícil acompanhar Jesus naquele processo, quando todo mundo estava vendo, sabendo que a filha dele estava doente. Mas agora Jairo vê Jesus parando no caminho. Jesus, espera aí, você não entendeu a minha urgência. A minha filha está morrendo. Irmãos, às vezes o milagre parece que está demorando, mas o ambiente de milagre nos ensina a permanecer acreditando, mesmo que pareça demorado. E sabe outra coisa? Obrigada, Dani. Uma pedra bem grande na sua coroa. E a outra coisa, irmãos, quando Jesus não concede de imediato o milagre para Jairo, ele estava ensinando Jairo a aprender a esperar. Porque ele, como chefe, era um homem que mandava e os outros faziam na hora. Mas naquele momento ele não era o chefe. Ele era aquele que tinha que se submeter a alguém que era maior que ele. Então, Jairo, você vai esperar um pouquinho. Irmãos, o ambiente de milagre às vezes é um lugar de espera, mas não desista. Era como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: Jairo, você teve fé para chegar até aqui. Você teve fé para vir até mim. Então não desista, eu chego já na sua casa. Irmãos, e uma outra coisa que me chamou tanto a atenção é que parecia demorado, mas também sabe o que acontece muitas vezes? Parece que o milagre chega primeiro na vida do outro. Porque Jairo chegou primeiro. A mulher do fluxo de sangue chegou depois. Mas a mulher que chegou depois
foi abençoada primeiro. Na nossa religiosidade, o que é que nós diríamos? Deus, eu estou pedindo há mais tempo, eu estou na fila, né? Sabe fila de transplante? Meu pai era assim, quando ele estava para transplantar, todo dia ou ele descia da fila ou ele subia. E às vezes ele tinha que estar bem mal, para ficar primeiro da fila, né, amor? Aí ele dizia assim, hoje eu vou tomar Coca-Cola. Hoje eu vou acabar com tudo, só para eu ficar bem mal e ir para primeiro, para ver se esse transplante acontece. Às vezes a gente faz isso na nossa fé. A gente vê o outro sendo abençoado antes da gente que está orando há mais tempo. E a gente quer desistir porque a gente fica cansada. Peraí, eu estou aqui há tanto tempo orando e não aconteceu nada comigo. O outro chegou agora, já está sendo abençoado. Irmãos, mas quem quer permanecer no ambiente de milagres não leva em conta a demora. Não leva em conta se os outros estão sendo abençoados antes dele. Porque ele quer o milagre. E eu quero dizer para você, querido, que o milagre, o ambiente de milagre é para todo mundo. Diga amém. Irmãos, sabe uma coisa que eu vejo muito linda nesse texto? Que Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo tinha um status, tinha posse, tinha nome, tinha fama. Ou seja, ele era um cara rico. Sim ou não? Quem era a mulher? Eu não sei. A Bíblia não se digna a dizer o nome dela, ela era uma anônima. A Bíblia diz que ela despendeu todos os seus bens, gastou todos os seus recursos de médico em médico. Ou seja, sabe quem era aquela mulher? Uma falida. Pobre, lascada. Ela não tinha mais dinheiro para nada. Aí você pensa assim, que Jesus é esse? Que chega no que tem muito e abençoa. Chega na que não tem nada e abençoa. Porque o milagre é para todo mundo, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. O milagre pode até demorar para uns e ser rápido para outros. Mas o milagre é para todos. Para todos. E a Bíblia diz que esse ambiente de milagre não comporta algumas coisas. Diga para você, não cabe no ambiente de milagre. A primeira coisa, desistência. Olha o verso de número 35. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, naquela hora, se fosse eu e você, o que é que nós faríamos? Uai, morreu, não é? Tem jeito para quem morreu? Mas o ambiente de milagre não comporta desistência. Se você declarou que crê, você vai crer até o fim. A pergunta é, Jesus disse que ia voltar porque não tinha mais jeito? Leia a sua Bíblia. Olha o que o verso de número 38 diz, 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, então peraí. As pessoas estão dizendo que não tem mais jeito, mas na minha caminhada de fé eu estou com Jesus. E ele não levou em conta o que as pessoas estão dizendo. Qual que é a minha escolha para permanecer no ambiente de milagres? Eu fico com Jesus ou eu fico com o que os outros estão dizendo? Eu fico com Jesus. E eu quero declarar que você vai ficar com Jesus. Se os outros disserem, acabou o sonho, acabou tudo, morreu, mas Jesus não disse nada, continue com Ele, vá com Ele, siga com Ele, porque ainda tem milagre para acontecer. O papel de quem quer nos desanimar é esse. É dizer, por que você ainda está incomodando o mestre? Irmãos, no ambiente de milagre não comporta, não dá, não cabe desistência. No ambiente de milagre não dá, não comporta constrangimento. Olha a frase que esses homens usaram. Por que é que você ainda incomoda o mestre? Irmãos, eu já conheci pessoas que dizem assim, eu não vou orar não. Eu não vou orar porque... sei lá, Deus, olha só, Deus tem a África. Quem já conheceu alguém assim? Eu já conheci várias. Hoje Deus tem a África, eu vou ficar incomodando Deus com os meus problemas. Eu não vou orar não. Esses dias mesmo lá em casa, eu contava ontem na aula, né, da escola bíblica, eu estava orando por uma coisa assim, boba mesmo, irmãos, eu oro por qualquer coisa.
Da mais difícil à mais boba. E a coisa aconteceu. E aí eu fiquei toda feliz e tal. E eu lembro que o Dani olhou para mim e falou assim: ai, mamãe, pelo amor de Deus, tem tanta coisa importante para orar. Você está orando? Eu falei: meu filho, eu oro por qualquer coisa. Aliás, eu tenho um pai. É o meu pai. Eu vou pedir a ele qualquer coisa. Da mais simples à mais complexa. Irmãos, essa história de dizer não incomode o mestre é estratégia do inimigo para manter você no engano. Você é filho de Deus, então você pode pedir ao seu pai o que você quiser. Eu dizia num culto aí para trás, que agora eu não me lembro qual, né? Eu contava isso ontem também. Eu fico, irmãos, cada vez que eu leio aquele texto de Eliseu, quando o discípulo de Eliseu estava ali com o machado e caiu a parte de ferro do machado dentro da água. Irmãos, eu acho aquele texto um absurdo. Que eu falo assim, isso é que é Deus. Porque presta atenção, irmãos. Caiu a parte do machado no rio. E o discípulo ficou lá preocupado. Ai, o machado era emprestado, caiu no rio. Irmão, era emprestado, ele trabalhasse mais, comprasse outro, sim ou não? Ele pegasse emprestado de algum familiar e devolvesse para o outro. Irmãos, isso é algo grave? Pedaço do ferro de um machado caiu dentro do rio. É grave? Não é grave, irmãos. Era emprestado, era caro, naquela época era muito caro. Mas é grave, é vida ou morte? Não. Mas diz a Bíblia que quando o profeta de Deus vai chegando e vê o menino lá apavorado, ele pergunta para todo mundo: o que aconteceu? E o menino vem chorando e diz assim: olha, o machado que era emprestado caiu a parte de ferro dentro do rio. E agora, meu Senhor, como é que eu vou devolver o machado? Irmão, presta atenção, se fosse eu ia dizer assim: irmão, faz uma vaquinha online, adquira aí outro machado, você vai conseguir, não é? Mas Deus se importa com tudo que a gente passa. Tudo, irmãos, tudo. A coisa mais simples da coisa mais complexa. Deus olhou para o menino e disse: peraí, o profeta, movido pelo Espírito, pega um pedaço de pau, joga no meio do rio. E aí, de repente, do rio começou a flutuar para cima, para a superfície, a parte de ferro do machado. E o menino pegou o machado, encaixou no cabo e disse: pronto, glória a Deus, eu vou devolver. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida. Eu e você podemos orar por qualquer coisa. Deus não vai ser aquele que vai se sentir incomodado porque você está pedindo algo a Ele. Peça com toda a ousadia. Hebreus vai dizer: se aproxime do trono da graça com confiança, sabendo que você vai ser socorrido no tempo oportuno. Se você é filho, você não fica assim: ai, eu não sei se eu peço. Ai, irmão, o máximo que você vai receber do seu pai é o quê? Um não. Sim ou não? O não você já tem. Então peça pelo sim. Peça, você não incomoda o mestre. O ambiente do milagre não cabe constrangimento. Você vai lá e pede. Eu estou quase terminando. O ambiente do milagre também não comporta medo. Olha o que Jesus diz para o Jairo. Ele vira para ele, verso de número 36, no finalzinho, e diz assim: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Irmãos, o ambiente do milagre é aquele lugar onde a gente não fica preocupado se Deus pode, se a circunstância está totalmente ao avesso, se nada está acontecendo como a gente queria. Jesus só está pedindo que a gente continue crendo. Continue crendo. Então não abra mão da sua fé. Não cabe medo no ambiente do milagre. É como se Jesus dissesse assim: olha, Jairo, eu vou até o fim com você. Se eu já fiz isso com essa mulher no caminho, o que é que eu não vou fazer pela sua vida? Pela vida da sua filha? Continue acreditando. Vá até o fim. Irmãos, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Olhe comigo o verso de número... Deixa eu voltar aqui que o vento deu na minha página. O verso de número 37. Vocês lembram que no verso de número 35, alguns amigos de Jairo chegaram da casa de Jairo para avisar a Jairo que a filha dele tinha morrido? E esses mesmos amigos disseram assim: então não incomode mais o mestre. Ou seja, acabou, desiste. Irmãos, Jesus, ele quer ensinar para nós, no verso de número 37, quando Jesus não permite
que ninguém o acompanhe, a não ser Pedro, Tiago e João, ele quer nos ensinar uma coisa: que para a gente preparar um ambiente de milagre, a gente não pode andar com pessoas que não têm a mesma visão de fé que nós. Jesus vira para aqueles homens que não tinham fé e diz: vocês não vão com a gente não. Eu não permito que vocês caminhem com a gente. Sabe por que é que muitas vezes o seu coração está sendo enfraquecido na fé? Sabe por que muitas vezes você não permanece crendo? Porque está andando com gente que não crê, com gente que não tem a mesma visão e disposição, intenção de crer como você. Quando a gente é cercado de pessoas que creem como a gente, que têm fé, que professam, que vivem Deus, que querem Deus, que falam de Deus, que amam a Deus, a gente continua crescendo e caminhando. Mas quando a gente se cerca de pessoas que não têm fé, a gente não vai viver nenhum milagre, porque o que eles vão nos dar, o que eles vão nos oferecer é desânimo, é crítica. Não incomoda o mestre, crítica. Para, sua filha já morreu. Desânimo, falta de esperança. Era o coro da descrença aos ouvidos de Jairo. Aí Jesus resolve logo o problema: Jairo, para de andar com esse povo. Vieram da sua casa, são seus amigos, mas eu não permito que eles andem com a gente. Só vai comigo, você, Jairo, e os 3 que já são meus discípulos, Pedro, Tiago e João, porque eles têm fé. Quer viver num ambiente de milagre? Ande com as pessoas certas. Porque se você andar com pessoas que não têm fé, a sua fé vai diminuir e você vai ficar com a fé mirrada, que não frutifica. Ande com pessoas que têm fé. E ele continua dizendo, verso de número 38. Chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço. E tinham pessoas ali, irmãos, que choravam muito e pranteavam muito. E ao entrar, Jesus olha para aquelas pessoas e pergunta: por que é que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. Irmãos, preste atenção. Jesus entra num ambiente de doença, de morte, e ele vê o coro da morte, o coro da descrença. Lá naquele lugar existiam pessoas chorando, desesperadas, alvoroçadas. Era uma choradeira total. A gente sabe que eram profissionais contratados, isso era um ritual que acontecia em Israel. Eram as carpideiras, mulheres, pessoas contratadas para ficar chorando no velório. E isso só acontecia quando o morto estava de fato, viu, irmãos? Mortinho da Silva. Então Jesus, ele entra naquele lugar e ele vê um tanto de gente chorando. Quando ele olha para aquela situação, ele fala assim: gente, a menina não está morta, ela só está dormindo. Eu quero que você entenda uma coisa: qual foi a palavra que Jesus liberou naquele ambiente de dor e de morte? A palavra de vida, a palavra de ressurreição. Acompanhe comigo o verso. Quando ele diz no verso 39, por que é que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. Olha o verso 40. E riam-se dele. Espera aí, tem alguma coisa errada. Porque aquele povo, ele estava como? Chorando, gritando e desesperado. Então aquele choro, aquele desespero e aquele alvoroço não era verdadeiro. Porque no mesmo instante, quando Jesus declara uma palavra de vida, o que é que eles fazem? Eles começam a rir. Irmão, preste atenção, alguém aqui já perdeu alguém que ama muito? Você tem vontade de rir na hora do velório? Não tem. Alguém pode contar a piada mais engraçada do mundo, o seu coração não está em festa. Sabe o que isso nos ensina? Que às vezes a gente se cerca de pessoas que aparentam nutrir por nós os mesmos sentimentos que nós temos por eles. Mas na verdade, quando a situação muda, rapidinho elas mudam também. E começam a rir. E sabe qual é o remédio para isso? Veja comigo o verso 40. E riam-se dele.
Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ei, se você quer manter o ambiente de milagre, mande para fora do ambiente todo espírito de incredulidade. Está andando com gente que não crê, manda sair. Sabe quem Jesus levou para dentro do quarto? Quem realmente se importava com a menina. O pai, a mãe e os que tinham fé. O resto era só alvoroço fingido. Pode ficar lá fora. Não vai entrar aqui para ver o milagre, não. Continuemos. Jesus entrou no quarto. Quando ele olhou a menina na cama, olha o verso de número 41. Ele toma a menina pela mão. Eu amo esse versículo porque, na verdade, isso revela um pouco do caráter de Jesus. Ele pega a menina pela mão, mas ele não precisava fazer isso. Porque, na verdade, uma palavra de autoridade de Jesus seria suficiente para que a menina levantasse. Mas, na verdade, ele estava querendo dizer para aqueles pais: olha, eu de verdade me importo. Eu entendo a dor de vocês. Eu sou solidário. E eu vou tocar nessa criança. E ele pega a menina pela mão. E ele dá uma ordem. Talitá cumi. Ele diz: menina, eu te ordeno, eu te mando. Levanta-te. Irmão, preste atenção. Eu acho isso incrível, eu fico com vontade de pular. Porque aquela menina estava morta. E Jesus, ele dá uma ordem para o que estava morto, irmão. Que Deus é esse? Que olha para o morto e diz: ei, me ouve, eu estou mandando você levantar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que dá ordem a mortos. Irmãos, aquela menina não estava mais ali, ela estava morta. Mas ela teve que ouvir, porque vai chegar o dia que até os mortos vão ouvir o Senhor e vão se levantar. Quando ele voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar ao som da sua voz. Ele vai chamar cada morto pelo nome. Apocalipse diz que no final de tudo, o mar vai dar os seus mortos. Irmãos, eu morro de medo desse texto. Porque eu não sei, né? Quem já foi na praia, eu fico pensando: meu Deus, quanta gente está aqui dentro. E a gente não sabe. Naquele dia Deus vai falar: vem todo mundo. E todo mundo vai levantar dentro do mar, enterrado na neve, na montanha, na caverna, nos cemitérios. Irmãos, que Deus é esse? Quanto poder, quanta autoridade. Não é porque ele não tem poder que ele não faz o milagre. Ele tem que querer, e ele nesse momento queria. E ele dá uma ordem àquela menina: levanta. E eu acho tão lindo porque essa expressão é uma expressão em aramaico. E aquela menina, a linguagem nativa dela não era o grego koiné que era falado na época. Aquela menina nativamente falava em aramaico. Se ele falasse para os pais em grego, os pais iam entender. Mas ele estava preocupado com a menina. Irmãos, que Deus é esse? Que se importa com a menina de 12 anos e fala para ela: Talitá cumi, para ela entender: tem alguém falando comigo que eu tenho que levantar, ficar de pé e sair dessa morte. Deus está nos chamando hoje, irmãos, para a gente levantar naquele lugar onde a gente parece que já morreu. Ai, eu não vou mais ter ministério, já morreu. Ai, eu não vou conseguir nenhum sonho na minha vida, já morreu. Ai, eu não vou casar, já morreu. Eu não vou fazer um curso, já morreu. Deus está nos chamando e dizendo: levanta. Eu estou gerando vida sobre você. Eu estou declarando vida sobre a sua vida. Então levanta, levanta. Irmãos, eu fico maravilhada porque a Bíblia diz, olha o verso de número 41 no finalzinho. Aliás, 42 no início, estou doida, né? 42 no início. Olha o que a Bíblia diz: imediatamente. Imediatamente. Irmãos, não deu tempo da menina dizer assim: onde eu estou? Pai, mãe, são vocês. Não deu tempo de nada. A menina ouviu a voz do mestre e ela deu um pulo, e imediatamente ela levantou.
Irmãos, às vezes a gente está caminhando com o Senhor, a gente morre espiritualmente, a gente fica capengando e a gente ouve a voz de Deus dizendo, levanta, e a gente fica olhando para o lado, onde estou, para que nasci. Não, irmão, levanta imediatamente. Deus quer aprumar a sua vida, levanta. E a menina ficou de pé, e diz a Bíblia que ela não apenas ficou de pé, diz a Bíblia que ela ficou de pé, olhe comigo. E além de ficar de pé, ela começou a andar. Irmãos, eu sentia isso muito forte no meu espírito. Que Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite. E que essas mesmas pessoas vão começar a andar. Porque se estavam deitadas e mortas, estavam paradas em tudo aquilo que Deus liberou como vida sobre elas. Então eu quero declarar que você vai levantar e que você vai começar a andar. Irmãos, chega da gente ficar prostrado dentro de uma cama, num quarto, dizendo, ai, tudo acabou. Deus está dizendo hoje para mim e para você, levanta. E a nós cumpre levantar imediatamente e começar a andar. E a Bíblia termina dizendo que depois que a menina começa a andar, todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E aí vem a última coisa que eu quero falar com você nessa noite. O ambiente de milagre precisa ser nutrido. Uma vez o pastor João, pregando nesse texto, ele falou assim, que é a manutenção do milagre. Irmãos, quando aquela menina levantou e começou a andar, a palavra que Jesus disse para aqueles pais foi assim, finalzinho do verso 43. E mandou que dessem de comer a menina. A parte de Deus, ele fez. O que era mais difícil, ele realizou. Agora, o milagre não poderia mais morrer. Ele tinha que ser nutrido. Irmãos, quantos milagres, o que é que Deus já fez por mim e por você? Até onde nós já chegamos? Quantas vezes já levantamos? Quantas vezes começamos a caminhar? Mas sabe por que paramos? Porque paramos de nutrir o que Deus iniciou como milagre na nossa história. E Deus está nos chamando a nos alimentarmos todos os dias, para que esse milagre continue sendo forte, continue sendo algo que traz admiração a muitos, continue sendo algo que levanta pessoas. Comece a nutrir o seu milagre. Comece a comer da palavra. Comece a orar mais. Comece a andar com pessoas que têm fé. Comece a andar com pessoas que não têm incredulidade. Comece a viver uma vida sem medo. Uma vida sem timidez, sem constrangimento. Uma vida de ousadia. Nutra o seu milagre. Levante, ande, mas também coma. E aí nós vamos manter o ambiente do milagre. Eu quero orar por você, querido, porque eu sei que o Senhor quer realizar milagres extraordinários na nossa história. Irmãos, eu tenho certeza que se eu e você viéssemos aqui à frente agora, nós teríamos muitos milagres a contar. Mas eu não quero viver dos milagres que já passaram. Eu quero te encorajar a viver milagres novos, novas experiências, novos momentos com o Senhor, uma dimensão do sobrenatural sendo ativada na sua vida. Irmãos, quem está lendo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, nesses 13 dias, está vendo o Deus que nós servimos, um Deus que faz milagres. Então eu quero te encorajar, não perca a esperança. Se Jesus está com você e Ele disse, eu vou com você pelo caminho, não abra mão daquilo que Ele pode fazer. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero orar e pedir ao Senhor que encha o coração dos meus irmãos de fé. Encha o coração dos meus irmãos de confiança, de esperança. Não importa o que já disseram, Senhor, que não precisa mais orar, que já morreu. Não, tu dissestes para Jairo, Jairo, não tenha medo, apenas creia. E nós ouvimos a tua voz nessa noite, a voz que, ao contrário do coro da desesperança, nos encoraja e nos leva a continuar acreditando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais.
além de tudo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais, Senhor. Por isso nessa noite eu oro para que os meus irmãos, para que o meu coração seja levantado numa posição inabalável, uma posição de fé. Se é enfermidade, que nós creiamos na cura. Se é impossibilidade, que nós creiamos no Deus do impossível. Senhor, se é porta que não abriu, que creiamos naquele que abre portas como ninguém. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Aleluia. Senhor, nós sejamos nessa noite envolvidos por uma atmosfera de milagres. Que ao chegarmos em casa tenham milagres sendo realizados lá nessa hora. Senhor, nesse exato momento, como o Senhor fez com aquele servo do centurião, o Senhor deu uma palavra, porque o centurião falou: não vai comigo dar só uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, e a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que quando aquele homem chegou em casa, o servo estava curado e ele tinha melhorado na mesma hora que o Senhor tinha declarado a palavra. Por isso, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor, a resposta do Senhor chegando em lares nessa hora, chegando na nossa casa nessa hora, porque nós estamos num ambiente de milagre, num ambiente do extraordinário, num ambiente do sobrenatural. E nós não vamos ficar com a palavra daquele que não crê. Nós estamos contigo, Jesus, contigo, e vamos contigo até o fim. Sabe, querido, o Senhor falava muito no meu coração sobre pessoas que têm orado há muitos anos pela mesma causa. E eu quero dizer para você: não pare de orar. Quando você menos imaginar, o milagre vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você vai ver o milagre acontecer. E muitos vão se admirar, porque já vai ter passado tanto tempo, e vão dizer assim: nossa, eu não acreditava que isso ia acontecer. Mas vai acontecer, porque nós servimos a um Deus que cura a que estava sofrendo há 12 anos e cura a menina de 12 anos que sofria naquele dia. Ele é o mesmo Deus. Para Ele não tem impossibilidade de tempo, não tem distância, não tem idade, não tem posição social. Para Ele a única coisa que Ele quer ver em nós é fé. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça, que você que está nos assistindo seja encorajado a continuar crendo, porque nós vamos criar, manter e viver num ambiente de milagre.